Bom dia a todos, graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus hoje pela manhã no Evangelho de João, no capítulo 3. O Evangelho de João, no capítulo 3, os versos de 1 a 21. Evangelho de João, capítulo 3. Eu começo a ler o verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vamos ler ainda a primeira carta de Paulo, apóstolo aos Coríntios, o capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 1, eu começo a ler o verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte.
Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém. Vamos orar? Deus, nosso Pai bendito, nós te pedimos, tem misericórdia de nós, abre os nossos olhos, dá-nos entendimento da tua palavra, dá-nos uma visão de ti mesmo. Nós repetimos, nós queremos te ver, ó Senhor. Abre os nossos olhos. Nós queremos te ver. Pedimos-te assim em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus que não parece Deus. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus que não parece Deus. E isso é muito importante para nós. É importante para nós o que pensamos, o que cremos a respeito do nosso Deus. Porque o que cremos e pensamos e a maneira como vemos o nosso Deus determina não apenas as expectativas que nutrimos em relação a Ele, o Senhor nosso Deus, como também determina a maneira como nós vivemos nesse mundo. Sabemos que a legítima adoração, ela é imitação. Sabemos que a legítima adoração a Deus implica imitar a Deus. Não como um ato deliberado, mas quase que, além de deliberado, automático, natural. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que aqueles que adoram a um Deus se tornam semelhantes ao Deus que adoram. Salmo 115. Porque é natural que aquele que é objeto de nossa admiração, de nossa veneração, de nossa adoração, seja perseguido como um ideal daquilo que nós mesmos queremos nos tornar. Nós imitamos as pessoas que admiramos e não admiramos ninguém mais do que admiramos o Senhor nosso Deus. Nós queremos nos parecer com as pessoas que admiramos e não há ninguém que admiramos mais do que o Senhor nosso Deus. Imitar alguém admirável é uma resposta natural à admiração. Por isso que é legítimo que se defina a adoração como imitação. Se nós imitamos o Senhor nosso Deus, nós imitamos, na verdade, a imagem que temos a respeito desse Deus. Nós queremos ser semelhantes a esse Deus, mas que Deus? O Deus que enxergamos. O Deus conforme o compreendemos. O Deus em que cremos ou em quem cremos. E por isso é absolutamente necessário, imprescindível, que tenhamos Jesus como referência para a sintonia fina da imagem que temos a respeito de Deus. O nosso imaginário é repleto de conceitos, de ideias, de noções a respeito de Deus. E é Jesus, o fiel da balança, quando colocamos de um lado o Deus vivo e verdadeiro e as nossas imagens a respeito desse Deus vivo e verdadeiro. É Jesus quem nos ajuda a regular, a fazer o ajuste entre as imagens que temos de Deus e a realidade do ser de Deus. Por isso é importante olhar para Deus a partir de Jesus. Porque é Ele, Jesus, quem revela a identidade de Deus, ou pelo menos aquilo que Deus quer que conheçamos a respeito dele. Ou mais do que isso, é Jesus quem revela para nós
como Deus quer ser conhecido por nós. Por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. É por isso que Jesus diz, você quer saber quem é Deus? Então olhe para mim. Você quer saber como Deus funciona, entre aspas, porque Deus não é máquina para funcionar. Você quer saber como Deus funciona? Olhe para mim. Você quer saber como Deus se relaciona? Olhe para mim. Você quer saber como Deus se comporta? Olhe para mim. Observe a minha vida que você vai ver Deus em ação. Você vai ver Deus sendo Deus. Por isso é importante olharmos para Jesus. E por isso é importante nós nos perguntarmos quem é o nosso Deus. E por isso é importante que nós tenhamos um ponto de partida, que o nosso Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus que pode ser visto e que foi revelado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o Deus que foi revelado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus que não parece Deus. E isso é chocante, isso é angustiante, isto é loucura, isto é escândalo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus que não parece Deus. É um Deus que contraria expectativas a respeito de um Deus. É um Deus que contraria prerrogativas de um Deus. É um Deus que contraria comportamentos de um Deus. É um Deus que vai na contramão de todos os outros deuses. Por isso ele é escandaloso. Por isso ele é loucura. E quando a Bíblia fala que os judeus pedem sinais miraculosos, a Bíblia está falando que o conceito que está por trás da expectativa judaica de um Deus, na visão messiânica, é um Deus de poder. E o conceito que está por trás da construção grega de Deus é um Deus de ordem e lógica. É um Deus de encadeamentos perfeitos. Quando a Bíblia fala que os judeus pedem sinais e os gregos pedem sabedoria, nós poderíamos facilmente traduzir assim: os judeus pedem poder e os gregos pedem ordem. Os judeus pedem um Deus que se impõe contra os seus adversários, que subjuga os seus adversários. Um Deus vingativo, vingador, que vindica a sua justiça e promove justiça para o seu povo. Um Deus que faz com que o seu povo, o povo que o adora e que o reconhece como Deus, tenha hegemonia sobre todos os outros povos. Um Deus de poder. Um Deus capaz de esmagar os seus inimigos como esmagou no Egito os inimigos de Israel, como ao longo da história de Israel foi esmagando inimigo atrás de inimigo, foi subjugando poder sobre poder, potência sobre potência. Esse Deus de Israel, poderosíssimo, que se impõe e que faz com que Israel seja um reino acima de todos os reinos, luz para todas as nações. O nosso Deus é poderoso e nenhum Deus continua em pé diante do nosso Deus, porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é aquele que diz, agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Nenhum Deus pode se colocar diante do nosso Deus sem ser atropelado pelo nosso Deus, porque o nosso Deus é poderoso. E vem o Messias Jesus, e ele diz, eu e o Pai somos um. Eu sou Deus encarnado. Então qual é a expectativa? O poder chegou. Roma tem seus dias contados. Roma será subjugada. A pata romana que nos oprime será finalmente quebrada. Nós seremos libertos. Porque o poder de Deus chegou. E os gregos? Os gregos querem lógica. Os gregos querem ordem. Querem a harmonia perfeita, nada fora do lugar, tudo acontecendo como deve acontecer, tudo seguindo o seu script. Um Deus que seja Deus, ele tem que manter a ordem, ele tem que organizar o mundo. Nada pode sair do controle desse Deus, nada pode contrariar esse Deus. É um Deus ordeiro, é um Deus que coloca harmonia no cosmos, é um Deus que construiu tudo perfeito, tudo encaixado. É o Deus da ordem, é um Deus que tem lógica.
E vem o Messias e eles dizem, então mostre a ordem. Então mostre que tudo se encaixou. Mostre que tudo é perfeito. Mostre que todas as coisas estão, cada uma delas, no seu lugar. E todas elas complementando-se mutuamente para que a ordem se estabeleça de maneira bela e justa. Entra Jesus em cena e diz, eu sou Deus. Alguém diria, aí está o poder. O outro diria, aí está a ordem. Aí Jesus caminha pela Palestina e não se observa nem poder, nem ordem. Porque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus que não parece Deus. Por isso ele é escândalo e insanidade. Escândalo e insensatez. Não combina com Deus isso que Jesus é e isso que Jesus mostra. Por exemplo, não combina com Deus a vulnerabilidade infantil. O mundo antigo conhecia homens Deus ou deuses homem. Toda a história do panteão de deuses da Grécia Antiga e da Roma, que vai derivar o seu conceito de divindade do panteão de deuses grego, é um conceito de Deus antropomórfico. Deus em forma humana. Os deuses gregos têm forma humana. Mas nenhum deus grego é bebezinho. É humano, mas é humano poderosíssimo. É humano, mas é humano guerreiro. É humano, mas é humano já crescido. É humano, mas humano que não depende de ninguém, não vai no colo de ninguém, não mama no peito de ninguém. Não está sob cuidado de ninguém. O Deus revelado por Jesus é Deus na manjedoura. É Deus no berço. É Deus no colo da mãe. É Deus dependente. É Deus frágil. É Deus vulnerável. É Deus criança. É Deus menino. É Deus pequeno. Não combina com Deus. A vulnerabilidade infantil não combina com a grandeza poderosa e ordenadora do mundo que se espera de um Deus. Um Deus poderoso não pode ser criança. Um Deus que governa o mundo com um braço forte e com um cetro não pode ser criança. Por exemplo, Deus não pode ser contrariado pela vontade humana. Agindo eu, quem impedirá? Nazaré inteira. Não pôde realizar em Nazaré os sinais do reino. Porque em Nazaré não havia fé. O profeta não tem honra na sua própria casa. É um Deus obstaculado pela rebeldia humana. É um Deus que avança e quando o ser humano diz para, ele para. Não combina com Deus. É um Deus que diz assim, eu vou fazer. E quando o ser humano diz não vai, ele não faz. Não combina com Deus. É um Deus que diz eu gostaria. E quando o humano diz mas eu não quero, ele diz então eu não faço. Não combina com Deus. Deus não ouve não, muito menos de homens. É um Deus que chora. É um Deus que chora o sofrimento humano. É um Deus que chora. Deus não chora. Na verdade, homem não chora. Quanto mais Deus. Choro é coisa de gente fraca. Choro é coisa de gente que sofre. E Deus não sofre. O que é perfeito não sofre. Como que o perfeito pode ser abalado emocionalmente? Quem é perfeito não se abala emocionalmente. Mas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo chora. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é abalado emocionalmente. Não cabe. Não combina com Deus. Como que um Deus se deixa tomar pela ira? Não pode. Deus que é Deus tem a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Não fica irado. Não chora.
Deus que é Deus não se frustra. Deus que é Deus não admite fracassos. E então Jesus, diante de Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, mas você não deixou. Eu quis ajuntar você sob as asas, sob as minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, mas eu não pude, eu não consegui. E aí, esse Deus está dizendo: eu admito, eu estou frustrado. O meu propósito, o meu desejo não se realizou por sua causa. Eu não consegui fazer o que eu queria fazer. Você imagina Deus sentado numa pedra chorando e alguém vem e diz assim: Deus, o que o senhor está fazendo? Estou chorando. Por quê? Porque eu não consegui o que eu queria. Ora, que Deus infantil, melindroso. Não, não é melindre. Não é infantilidade. Não é imaturidade. É um Deus que admite o fracasso do seu desejo amoroso. Porque isso é inerente ao amor. Um Deus que considera o homem mais importante do que a sua lei. Um Deus que diz assim: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Não, deixe-me entender, Deus. A sua vontade é a lei, e a lei é a sua vontade. É. E o Senhor está dizendo que a sua vontade está a serviço do ser humano. E Deus diz: é. Deus, não seria melhor que o ser humano estivesse a serviço da sua lei? E Deus diz: não. O meu propósito é que a minha lei esteja a serviço do ser humano. Não combina. Deus que é Deus não submete a sua vontade ao humano. Deus que é Deus impõe a sua vontade ao humano. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo definitivamente não parece Deus. Um Deus que se recusa a executar a sua lei. Um Deus que diz: eu tenho uma lei. A minha lei é justa. A minha lei é perfeita. A minha lei é pura. A minha lei é boa. Então vem alguém e diz: então execute a sua lei. E Deus diz: não posso. Por que não pode? Porque se eu executar a minha lei, eu destruo o humano. E eu não vou executar a minha lei se o executar a minha lei vai destruir o ser humano. Ah, o senhor não parece Deus. E Deus diria: então você prefere que eu execute a lei e apedreje essa mulher? Nós preferimos. Então eu vou ter que apedrejar todo mundo. Não, então nós não preferimos. Porque Deus que é Deus, executa a sua lei. É implacável. Não existe a afirmação famosa que palavra de rei não volta atrás, pois a palavra de Deus volta. Deus se arrepende do mal que intentava fazer. E Jonas diz: eu sabia que o senhor é coração mole. Eu sabia. Por isso é que eu não queria pregar para esse pessoal, porque eles iam se arrepender e chorar e o senhor ia voltar atrás. O senhor seria movido de compaixão. A sua ira, eu sabia, dura só um momentinho. Mas a sua compaixão e a sua misericórdia permanece para todo sempre. Eu sabia. Deus que é Deus, não muda de opinião, não muda de coração, não muda de intenção, não muda de ideia. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não parece Deus. Deus que é Deus não come com gente sangue ruim. Não come com prostituta, não senta na mesa de corrupto, de ladrão, de bandido. Deus que é Deus não frequenta bordel. Não se deixa tocar por mulheres de reputação duvidosa. Mas Jesus faz tudo isso. Definitivamente, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não parece Deus. Deus que é Deus não cai na boca das mulheres. Deus que é Deus não tem a sua reputação atrelada às mulheres. Deus que é Deus não privilegia mulheres. Deus é macho, é espada. Deus que é Deus não fica de tititi com mulheres. Em jardins, em beirada de poço. Sabe qual foi um dos argumentos contrários à ressurreição?
Está no Evangelho de João, leia lá. Disseram assim, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Aí perguntaram, de onde veio essa notícia? Das mulheres. Ah, papo de mulher. Deus que é Deus não é papo de mulher. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo definitivamente não parece Deus. Deus que é Deus não é cuspido na cara, não é humilhado, não é espancado, não é rejeitado, não é escarnecido, não é exposto publicamente. E Deus que é Deus, meus senhores, minhas senhoras, Deus que é Deus não morre. Deus que é Deus não morre. Deus que é Deus mata. Deus que é Deus não morre. Porque se morre, é um Deus inferior. E a história mostra deuses que morreram. E quando morreram, foram desconsiderados como deuses. Mas a história nunca mostrou um Deus que foi morto pela mão humana. Só o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo se deixou matar pela mão humana. Leia o livro de Atos. Pedro diz assim, vocês se lembram de Jesus? Sim. Pois então, ele era o Messias, o unigênito Filho de Deus. Ele era Deus. E vocês o mataram. Oh, como pode ser isso? Nós somos humanos, como é que nós matamos Deus? Como é que praticamos um teocídio? Não é possível. Nós somos humanos, Deus não morre, muito menos morte matada por homem. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não parece Deus. E isso é escandaloso. E é insano. Exceto para aqueles que o conhecem. Porque para aqueles que o conhecem, a insanidade de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais poderosa e mais forte do que a força e do que qualquer poder humano. Para aqueles que o conhecem, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Jesus Cristo, Filho de nosso Deus e Pai, são poder, mas um outro tipo de poder. Um tipo de poder baseado em amor. Por isso é que eu lhes ofereço para a sua reflexão, que levem embora e considerem, deixem penetrar no seu coração e no seu entendimento, a expressão de Rubem Alves. O diabo é poder sem amor. Deus é amor sem poder. O diabo é poder sem amor. Deus é amor sem poder. Porque há possíveis leituras de João capítulo 3, como nós acabamos de ler. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Deu. Deu a quem? Ao mundo. E quando Deus deu o seu Filho ao mundo, no mundo, o Filho de Deus se comportou como Filho de Deus. E o mundo se comportou como mundo. Quando Deus deu o seu Filho ao mundo, o Filho de Deus se comportou no mundo como Filho de Deus. E o mundo se comportou como mundo. Eu tenho amigos que me contam que na sua adolescência, eles no intervalo da escola, no recreio, famoso recreio, eles compravam uma Coca-Cola para vários. Então você imagina que cada um tinha um gole. E eu já imagino naquela roda, aquela garrafa de Coca-Cola passando de mão em mão, todo mundo vigiando o tempo de duração da golada. Demorou demais. Abriu muito o bocão. Só biquinho. Cada um tomava o seu golinho. Até que chegou na mão de um dos amigos da roda, pegou a Coca-Cola e jogou um pouquinho no chão. Você é louco desperdiçando Coca-Cola? A resposta foi genial. O gole é meu, eu faço o que eu quiser. Ora, isso é o pleno exercício de direito da legitimidade da posse. O gole é meu. Eu faço com ele o que eu quiser. Se nós extrapolarmos isso para
esta expressão, Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito ao mundo, quando o mundo pegou o Filho de Deus e disse para Deus, o que nós fazemos com ele? Deus disse, é seu, faça com ele o que você quiser, pois nós vamos cuspir nele. Então cuspam. É seu. Nós vamos bater na cara dele, pois batam. É seu. Nós vamos rejeitá-lo. Nós vamos escarnecer dele. Nós vamos expor publicamente a vergonha. Nós vamos matá-lo. É seu. Quer jogar no chão? É seu. O julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. O mundo o odiou. Vocês mataram o Filho de Deus. E o Filho de Deus, enquanto esteve no mundo, fez o quê? Fez o que um Filho de Deus faz. Andou por toda parte fazendo o bem. Ele ensinou, ele curou, ele abraçou, ele abençoou, ele pegou crianças no colo, ele tocou nos leprosos, ele redimiu as mulheres, ele abençoou os idosos, ele andou por toda parte fazendo bem. E quando estava diante de seus algozes, acusadores, ele disse, o que eu fiz que vocês me acusam? A única acusação era, você disse que era Deus. E você não combina com Deus. Você não tem nada a ver com Deus. Você não se comporta como Deus. Você não fala como Deus. Você não age como Deus. Você não pensa como Deus. Você inverte tudo. Deus não é assim que nem você. Onde já se viu Deus que a gente bate na cara que nem a gente está batendo agora? Você não pode ser Deus. Porque Deus não é assim. Aí vem o Paulo e diz assim, surpresa, Deus era daquele jeito. E nós o matamos. Qual é a tensão que existe aí? A tensão entre amor e poder. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. E deu-se a si mesmo. Por que o homem quer ser igual a Deus? Por que o homem busca a Deus? Uma coisa é certa. Não busca a Deus para amar como Deus ama. Busca a Deus para ter o poder que Deus tem. Por que as pessoas buscam os deuses? Para que o poder dos deuses funcione em benefício delas. E por que as pessoas precisam de deuses poderosos? Para que os deuses poderosos usem o seu poder para lhes satisfazer os desejos. Porque para que serve o poder se não para satisfazer desejos? O que é soberania se não a prerrogativa de criar exceções? E para que criar exceções se não para satisfazer as vontades próprias? Que nem aquela história do prefeito da cidadezinha no interior, que queria que o pessoal pegasse uma tubulação e trouxesse água de um poço lá de baixo, lá para cima da casa, no altinho de uma montanhazinha. E o pessoal disse, senhor prefeito, não é possível. Se a gente colocar um cano lá no poço, para levar água para sua casa lá em cima da montanha, não dá certo. Se fosse ao contrário, daria. O poço lá em cima e a casa lá embaixo. Como assim não dá certo? É um problema da lei da gravidade, senhor prefeito. Não tem problema, eu revogo a lei da gravidade. Para que a gente quer poder? Para revogar leis. Para que a gente quer poder para revogar leis? Para que a gente quer poder para mudar a realidade? Para que as nossas vontades sejam satisfeitas, para que as nossas conveniências sejam atendidas. Por que é que nós queremos poder? Para que os nossos desejos sejam satisfeitos e realizados. Ninguém busca a Deus para amar como Deus ama. As pessoas buscam a Deus para ter o poder que Deus tem. E aí cria-se um impasse entre
nós e o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o Filho dele, Jesus Cristo. É que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus de um reino de justiça e paz. E um reino de justiça e paz só se estabelece quando cada um nesse reino abre mão do poder em benefício do amor. E abre mão do egoísmo em benefício do bem comum. E é impressionante que o Freud entendeu isso. O Freud entendeu isso e os cristãos não entenderam ainda. O Freud escreveu, um dos textos mais famosos do Freud é O Mal-Estar da Civilização. E o que é que ele diz que é o mal-estar da civilização? É que a civilização nos protege. Mas para que possamos viver em comunidade, nós precisamos sacrificar a nossa liberdade. Nós precisamos sacrificar o nosso egoísmo. Nós precisamos abrir mão de que nossa vontade seja realizada sempre. Por quê? Porque existe um outro. E o outro impõe limites à minha liberdade. Um outro impõe limites ao meu desejo. Um outro impõe limites à minha vontade. Então, para viver com o outro, eu tenho que abrir mão de realizar o meu desejo sempre. E eu tenho que escolher entre viver protegido em comunidade e sacrificar o meu desejo egoísta para o bem comum, ou impor a minha vontade em detrimento do bem comum e destruir a comunidade. Eu fico imaginando Jesus sentado, dizendo: muito bem, Freud. Foi isso que eu tentei dizer para eles a vida toda e eles não entenderam. Que um reino não se constrói na base de poder, um reino se constrói na base do amor. Um reino não se constrói com pessoas que têm poder suficiente para fazer valer a sua vontade sempre. Um reino se constrói no amor quando todos estão dispostos a sacrificar o seu egoísmo, o seu egocentrismo, para que incluam os outros. Leiam aos senhores as palavras de Etienne Babu, que escreveu um texto extraordinário que precisa ter coragem para ler, mas eu sei que os senhores são corajosos e lerão. O Deus poderosamente fraco da Bíblia, Edições Loyola, Etienne Babu. Deus não desarma o mal, com U, não desarma o mal, nem transforma os seus numa casta privilegiada. Não alardeia poder irresistível. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo dá-se a conhecer ao mundo por um projeto propositadamente alheio à dominação e, sobretudo, à onipotência. Porque contesta com determinação as relações de força na organização da vida. O reino que Deus propõe é diferente de todos os outros reinos. Porque Deus amou e deu. É por isso que o evangelho que nós pregamos não é o evangelho do poder de Deus, é o evangelho do amor de Deus. Porque o poder de Deus é um subproduto do seu amor. Porque é o amor de Deus que cria aquilo que nenhum poder consegue criar. Uma família. Uma família. O poder consegue criar um reino de escravos. Só o amor consegue criar um reino de filhos. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. E quando esse amor invade o nosso coração, e nós, à semelhança do nosso Deus, damos passos para trás, para que o outro seja incluído, nesse processo vai se criando um reino de filhos e amigos. E aí está a revelação do poder de Deus.
Por isso que Deus é amor sem poder. E o diabo? O diabo é poder sem amor. Por isso é que Jesus diz: eu vim não para ser servido, mas para servir. Eu vim não para impor a minha vontade sobre o mundo, mas para dar a minha vida em resgate do mundo. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. É isso que nós celebramos. Por isso, quando nós olhamos para Jesus, e se nós pudéssemos conversar com Ele hoje, e Ele estivesse aqui diante de nós para nos servir o pão e o vinho, estivesse conosco à mesa da Páscoa, nós diríamos assim: Jesus, é a nossa última refeição juntos? Ele diria: a próxima nós a comeremos no reino do meu Pai, quando o reino estiver consumado. Aí nós diríamos assim: Senhor, nós vamos sentir sua falta. Será que tem alguma coisa que o Senhor poderia nos dar para que a gente, de vez em quando, se reunisse para lembrar do Senhor? Como é que a gente pode conviver com a sua ausência sem esquecer do Senhor? Aí Jesus diria assim: eu vou fazer mais do que isso. Eu não apenas vou dar a vocês algo que os fará lembrar de mim, mas eu vou dar a vocês algo que os fará lembrar de mim, como eu quero ser lembrado. Jesus, e o que o Senhor vai nos dar? Eu vou lhes dar o pão e o vinho, porque eu quero ser lembrado como aquele que morreu por amor a vocês. Eu vou lhes dar uma bacia e uma toalha, porque eu quero ser lembrado como aquele que serviu vocês. Eu não quero ser lembrado como um poderoso que se impôs sobre vocês. Eu quero ser lembrado como aquele que amou tanto vocês, que morreu por vocês. Então, quando vocês se reunirem e comerem desse pão e beberem desse cálice, lembrem-se de mim. Lembrem-se de mim, que o meu poder está aí, na minha morte. O meu poder está aí, na minha fraqueza. Porque é nessa morte, nessa fraqueza, nesse corpo partido e nesse sangue derramado, que o meu Pai construiu um reino onde não há escravos, só há livres. E um reino onde todos são filhos. Um reino que não tem súditos. Tem uma família. Um reino onde eu já não chamo vocês de escravos, eu chamo vocês de amigos. Porque o poder constrói um reino de escravos. O amor constrói um reino de filhos. Por isso é que nós esperamos uns pelos outros. E partimos do pão e comungamos do vinho. Lembrando que nós somos um reino de filhos. Nós somos uma família que recebe o nome do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus que não parece Deus, mas um Deus sem igual. Um Deus que mostrou-se Deus acima de todos os deuses. E mostrou-se único, não pelo seu poder, mas pelo seu amor. Que o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo faça de nós uma comunidade que seja uma grande família, um reino de filhos para a sua própria glória. Porque assim é que os homens conhecem Deus como Deus de fato é, quando seus filhos vivem num reino de amor. Que assim seja. Amém.